Bedire. Parte 7. Fevereiro de 2018. Eben Bedire está com vocês. Ele vos saúda. Para esta 7ª sessão, vamos trocar de acordo com vossos questionamentos, escritos ou verbais, e também através do silêncio, que fechará cada ponto de minha intervenção neste dia, permitindo abrir sempre mais vossa ressurreição e alegria, a verdadeira, aquela da eternidade e não da pessoa, aquela que jamais poderá passar ou desaparecer. Então eu escuto. Questão: quais são as portas ou as estrelas para uma infecção dos olhos seguida a uma alergia? E por qual razão as estrelas ou as portas tratariam especificamente isso? As alergias não tocam um problema unicamente local. Portanto, não é questão aqui de poder tratar com as portas ou as estrelas, mesmo se certas dores ou certos sofrimentos de reajustamento podem sê-lo, como eu disse ontem. Se há uma alergia nos olhos, é necessário ir olhar na matéria ou na energia, de onde isso vem, antes de qualquer coisa. Mas agora, se você quer tentar e verificar o que se passa utilizando a inteligência da luz, então é necessário raciocinar simplesmente sobre a noção de onde está a atenção. Então aí, são os olhos. O que está mais próximo dos olhos, é claro, no nível das estrelas, são as portas atração, repulsão ou bem e mal, exatamente acima dos olhos. E além disso, essas zonas comandam os olhos, junto à clareza e precisão, mas que não são os olhos de carne. Por outro lado, vocês podem tentar para cada olho, ligar a porta acima do olho, com a porta ou o corpo que está situado abaixo do olho. Nesse caso aí, posso te aconselhar a colocar a consciência sobre atração e in da garganta, e em seguida repulsão e in da garganta, e verificar o que se passa. Mas isso não dispensa de olhar na matéria, de fazer a mecânica corporal ou energética. E não misturem a luz aos vossos problemas de saúde, aí dessa maneira. Vocês sabem muito bem que os olhos podem remeter ao coração, ao fígado, ao sangue, e a muitas outras coisas. Não imaginem que vocês vão poder tratar tudo unicamente pela luz que vocês vão canalizar, se posso dizer, em vocês. Como eu disse ontem, e eu o repito, às vezes há necessidade de colocar as mãos na matéria. Além disso, não esqueçam que a luz, mesmo se vosso corpo de carne está aí, tem por vocação consumi-lo literalmente antes de qualquer coisa. Não vão sistematicamente desviar a luz para vossas necessidades desse corpo de carne. Esse não é o objetivo. Mesmo se efetivamente eu dei alguns elementos, não vão me colocar questões sobre todas as doenças. Aí está o que eu posso dizer. Tente o que eu disse com atração e repulsão e é tudo. Mas já, a maneira de colocar essa questão condiciona que você vai se servir da luz para curar. Mas é necessário curar-se da ilusão, não reforçar a ilusão. Isso não quer dizer que é preciso não se cuidar, mas não mascarem a finalidade da luz, mesmo se efetivamente ela pode vos ajudar no que é iluminado. É muito importante, sem isso vocês vão desviar a luz em proveito de vossa pessoa, de vossa personalidade. A luz, hoje, é evidência do coração e nada mais, a evidência de vossa ressurreição. Sobretudo que aí, você está no nível dos órgãos sensoriais, você não está no nível das vísceras. E eu te lembro que as estrelas já foram todas ativadas desde muito tempo. E hoje, o corpo de eternidade que está aí, está plenamente ativo nesse nível. Somente quando ele encontra as resistências nos trajetos que eu dei ontem, ou em certos órgãos ou setores periféricos, que isso pode ser útil. Mas isso não faz uma regra para vocês se servirem da luz em proveito do efêmero. Sem isso, vocês desviam ou invertem as coisas. Vosso ponto de vista ainda é pessoal. Silêncio. Podemos continuar a avançar.
Questão: pode-se fazer alguma coisa, um gesto, para que uma pessoa desperte? Mas vocês não podem despertar ninguém. Isso é um desejo pessoal. Isso foi explicado, em comprimento, largura, atravessado, dentro, fora. Porque vocês vão despertar alguém se ele quer dormir? Com qual direito? Com qual autoridade? Certamente não aquela do coração. Porque vocês querem que o outro seja como vocês. Deixem-no viver sua história. Contentem-se em se ocuparem de vosso coração. Vocês não são um salvador, e ainda menos um salvador, de quem quer que seja, seja ele o mais próximo de vocês. Onde está a liberdade quando vocês colocam essa questão de querer despertar o outro? Se vocês estão realmente despertos, ressuscitados, vocês compreendem isso com evidência. Vocês não podem despertar ninguém, senão todo mundo estaria desperto. Não haveria mais ruptura com o espírito e a verdade. Vocês acreditam que os anciãos, a Confederação Intergaláctica e tudo o mais, teriam tido a necessidade de tantos estratagemas, de pedagogia, e de atuar por tão longo tempo para realizar esse despertar global? Isso não se passa assim. Respeitem a liberdade de posicionamento de cada irmão e irmã. Aliás, vocês o veem ao redor de vocês. Aqueles que ainda estão nas histórias, eles não podem mesmo imaginar que toda história tem um fim. Eles estão em suas cabeças, e vocês não podem fazer ninguém ir ao coração, exceto vocês. E isso já é amplamente grandioso. E isso já é amplamente magnífico. Todo o resto não é senão uma deturpação, uma vontade pessoal, uma vontade do ego, da pessoa. Respeitem a escolha e a liberdade de cada um. O amor faz isso. Então, se vocês não fazem isso, onde está o amor? Quem vocês querem levar com vocês, uma vez que não há ninguém? Do que mais vocês têm necessidade do que está aí? Parem de projetar ou de fantasiar em relação à luz. Vocês são responsáveis apenas por vocês mesmos. E se vocês querem servir todos os outros, vocês não devem fazer particularismo para com ninguém. Sejam simplesmente vocês mesmos, simples, e deixem a luz agir, não a dirijam, exceto para vocês. Caso contrário, vocês recaem inexoravelmente na dualidade. A unidade jamais faz isso. A evidência também não. Silêncio. Tanto mais que, como vocês o sabem, como isso também foi explicado longamente, no momento do evento, todo mundo despertará. Não apressem as coisas. A única urgência está em vocês, em relação a vocês mesmos, a vossa ressurreição. Uma vez que a partir do instante em que vocês ressuscitaram, vocês veem a ilusão de todos os personagens deste mundo, como sobre este mundo. Contentem-se em ser e amar, sem condição, sem querer, sem direção particular. Assim é o amor desconhecido, que agora é conhecido, para alguns entre vocês. Todo o resto são apenas veleidades do ego, da pessoa, que quer ajudar a pessoa. É lógico no nível humano, mas não misturem a luz a isso, sobretudo agora. E vocês vão constatar que mais vocês estão na evidência, mais as coisas se resolvem por elas mesmas. Mesmo se há confrontações, vocês não são mais afetados, permanecendo na evidência, aquela da consciência nua, ali onde não há nem objeto, nem sujeito, nem história, onde há somente esse amor que toma todos os lugares, todos os tempos, todos os espaços. Silêncio. Bem, continue. Questão: quando fazemos uma fusão com a eternidade e a noite, porque isso é cada vez mais forte e vamos despertar mais rápido?
Porque isso faz parte, independente dessa fusão na eternidade coletiva que nós realizamos à noite, isso faz parte do processo global sobre a Terra, que corresponde às injunções da luz, aos apelos da luz. E que certamente a cada dia, e além disso vocês mesmos sozinhos, se doravante a cada dia vocês realizam vossa fusão na eternidade, sós a sós, vocês vão constatar da mesma maneira, que isso vai se reforçar a cada dia. Os anciãos vos disseram: as frequências vibratórias da Terra, de vocês, de tudo, aumentam a cada dia, e isso jamais voltará atrás. Observem, informem-se com os diferentes instrumentos de medida, as frequências, as vibrações que a Terra vive. Não haverá mais atraso, parada ou diminuição. Portanto, vosso processo de fusão na eternidade apenas acompanha essa verdade. Não sou eu quem decide fazê-lo mais forte a cada dia, é a inteligência da luz em sua revelação, em seu aparecimento. Isso vai ser assim a cada dia, mesmo sem mim, mesmo sem vocês, uns e outros, isso vai se fazer sozinho. Vocês veem bem o número de apelos, de injunções da luz, a cada dia, a cada minuto, sua intensidade, sua reprodutibilidade e vossa capacidade para vivê-lo sozinhos, quer dizer para chamar a vocês mesmos. Uma vez que a luz é vocês, e bate a vossa própria porta. Literalmente vos é necessário aproveitar, se vocês têm essa possibilidade, desses apelos da luz. Uma vez que aí tudo é mais fluido, o que quer que vocês pensem, o que quer que vocês já vivam, ou não. E é marcante, quer seja pela vibração, quer seja uma vertigem, uma mudança térmica, pela necessidade de descansar, por uma dor de cabeça, por uma vibração. Isso pode ser o coração que acelera ou que desacelera, podem ser as vibrações ou o calor nos pés. Lembrem-se que é o estabelecimento da evidência de vossa ressurreição. E vossa pessoa é concernida, é claro, mesmo se a luz faz tudo. Vocês podem assim mesmo dar vossa concordância descansando. Mesmo se vocês trabalham. Há necessariamente 1, 2, 3 ou vários momentos em que vocês podem fazê-lo, qualquer que seja a vossa atividade obrigatória. A luz age por ela mesma, mas como eu expliquei, se vossa consciência da pessoa e a consciência do corpo diminuem, a luz aumenta. Eu expliquei a cada dia, evoquei esse processo de balança a cada vez, a cada dia. E lembrem-se disso. O sacrifício da pessoa não é querer se servir da pessoa para o menor pretexto utilizando a luz. Por outro lado, a luz utiliza vossa pessoa. É isso que é necessário reconhecer, ver e viver, e aquecer ou não, a isso. E ver como vocês estão em paz depois, como vocês estão em alegria, a intensidade ou não da evidência que está aí, no peito, e que transcende todos os conhecidos. O que se passa aí, no meio do peito, vocês não podem chamar de chakra do coração, nem a coroa radiante, nem o fogo vibral, nem o fogo ígneo. Vocês veem bem, para aqueles que viveram essas diversas etapas que hoje, é completamente diferente. E para aqueles que não viveram nada antes, também é evidente. Porque isso transmuta a consciência ordinária e deixa aparecer a supraconsciência, e em resumo, a consciência nua. Silêncio. Bem, continuamos. Questão: por que você ainda mantém essa voz forte quando vocês nos fala? E a questão me é colocada a cada vez que eu venho, quase. Porque o som, a vibração sonora, exprime-se dessa maneira na verdade. Não são gritos, não são emoções. É a fim de atravessar certas camadas isolantes restantes. E também a fim de que aqueles que só entendem os gritos, e não em seu coração, saiam, de algum modo. Eu vos disse, não tenho ninguém a salvar e não posso conduzir ninguém. Por outro lado, deixo uma marca indelével, quer vocês o queiram ou não, por esta vibração sonora, o que quer que eu diga.
Porque este falar alto não é feito somente para falar alto. Isto é meu natural para varrer todos os conceitos, todas as emoções, todos os pensamentos que vocês poderiam ter enquanto eu falo. Eu não tenho de convencer ninguém, não tenho ninguém a conduzir, a não ser fazê-los tomar consciência de que eu estou em vocês. Estou em cada um de você, uma vez que teu corpo de eternidade está aí. E se eu me ponho a falar de maneira natural como alguns anciãos ou algumas estrelas, vocês todos teriam desaparecido, quase, como vocês talvez já vivenciaram. Aí eu vos impeço de desaparecer. Não há necessidade de desaparecer verdadeiramente exceto nas injunções da luz, uma vez que a consciência nua é a síntese da reunificação de todas as consciências. Isso se faz no instante presente, aqui mesmo, através desse corpo e dessa ilusão. O abalo, dito de outro modo, de vosso saco de carne, é indispensável a fim de que ele não faça fachada. É parecido para vossos ouvidos e vossa cabeça. Vocês o sentem bem me escutando, ou aqui, essa intensidade que está aí. Estou por toda parte, mesmo nesta sala. Não estou ao lado desta voz que se exprime. Estou a igual distância de cada um de vocês, à medida em que vocês me acolhem. Eu acolhi a todos vocês porque eu sou tudo e nada. Isso faz estremecer o ego. Ser tudo depois ser nada, ao mesmo tempo. Mas eu não me dirijo ao vosso ego, mesmo quando trata-se de questões mais pessoais, diremos. Minha voz e minhas explicações, minhas respostas, não são um ensinamento. É uma perturbação. Eu não estou aí para vos tranquilizar, mas para ser amor. E quando há amor e evidência, todo o resto é supérfluo. Para aqueles que me escutam, vocês têm apenas de abaixar o som. E para vocês que estão aqui, vocês têm apenas de baixar a atenção mental. E acolham no coração. Não se preocupem em entender minhas palavras, depois vocês terão todo o tempo para reescutá-las ou ler. Lembrem-se o que eu disse quando estava encarnado. Minha ação não pode falhar. É impossível porque não há outra verdade. Todo o resto apenas passa. O que vocês são não passará jamais. E essa evidência está aí, ela não está em outros lugares, ela não é amanhã, ela não está alojada em vossos conceitos, nem mesmo em vossas vibrações, mesmo se elas estão aí. É a consciência nua. E aí, vocês realizam que todo conhecimento anterior não é senão ignorância disso. Agora, sendo que era ignorado, qualquer que seja o extrato de vossa ressurreição, todo o resto não pode vos trazer nada, senão é alimentar vossa cabeça. A cabeça, se vocês a aceitam e a acolhem, é doravante alimentada pelo coração. E em nenhum caso a cabeça pode alimentar o coração. Lembrem-se de que nessa paz e nessa evidência, não há nenhuma necessidade de compreensão, nenhuma necessidade de visão, nenhuma necessidade, mesmo se isso se produz, de observador, que está muito presente. Isso basta-se a si mesmo, uma vez que é tudo. E para aqueles de vocês que ainda estão em questionamento, em busca, vocês não poderão aí escapar, também não, do fim do questionamento e da busca. Vocês o veem bem mesmo que vossa cabeça, qualquer que seja a vossa idade, não pode funcionar como antes. Porque a consciência corporal relaxou-se em proveito da consciência nua. Aliás, vocês o veem bem, que eu fique em silêncio, como à noite, ou que eu fale durante as sessões, o resultado é idêntico. A voz do coração se dera um mental. Às vezes, é claro, pode espantar-se ou salvar-se, mas isso quer dizer simplesmente que vocês não estão preparados. Ora, vocês estão todos prontos, sem nenhuma exceção. Se vocês ainda pensam não estar prontos, é que vosso personagem vos joga em voltas, e chega a tomar vosso lugar, e vos faz crer que são vocês. Ele quer substituir o observador, tomar as coisas em mãos, compreender, elaborar um futuro, um estado. E nesses casos, vocês não estão mais disponíveis.
Mas isso não é grave. A inteligência da luz trabalha de qualquer maneira. Mesmo se vocês não sentem nada disso. Esta consciência nua, quer dizer a evidência do amor desconhecido, só deveria aparecer no momento da êxtase, como vocês a nomeiam. E vocês já a vivem agora, sem estar realmente em êxtase 3 dias ininterruptos, não? Silêncio. Bem, continue. Questão. Quando você diz que você está em cada um de nós, isso quer dizer o que exatamente? Quando voltamos para casa. Bem, porque como o Cristo vos disse, ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, eu também o sou. Isto não é mais do que dizer que o mundo está em vocês, o tudo e o nada. Que nada existe fora do amor, que vocês são. Todo o resto são os jogos, felizes ou infelizes, mas apenas os jogos. O problema é quando o espírito está cortado ou rarefeito, por razões exteriores. Vocês não têm mais a possibilidade de se lembrar, de religar-se. Agora está feito. Estou igualmente em vocês como vocês, em cada irmão e irmã sem nenhuma exceção. Mas sendo o primeiro e último, tenho a primazia, se posso dizer, em vocês. E quando eu digo que sou vocês ou estou em vocês, não é uma ideia ou uma projeção, é a realidade que nós vivemos juntos, desde vários dias. Não me procurem na história ou em minha vida quando estava encarnado. Estou vivo, sou vocês, além desta forma e desta pessoa. Não há nenhuma diferença. Há somente uma consciência. Como vocês querem que eu possa vos dizer outra coisa do que o que eu sou e o que vocês são? Através da história, através da forma, nós somos uma presença, uma consciência. Nada pode vos pertencer em propriedade porque vocês são tudo. E ao mesmo tempo, aqui sobre este mundo, vocês não podem pretender ser o que quer que seja, senão vocês mentem, sobretudo atualmente, desde um pouco mais de 2 meses. Mas é claro, vocês veem ao redor de vocês, como vocês disseram antes, as pessoas que dormem, as pessoas que sonham, as pessoas que deliram. Não se ocupem disso. Silêncio. Aliás, agora, seria bom durante um momento, que vocês testemunhassem essa fusão na eternidade. Ousem testemunhar, não para vocês, nem para mim, mas para aquele que o quer, que escutará e ouvirá. Não hesitem. Que isso seja 2 palavras ou um discurso, ousem testemunhar. Vamos, quem começa? Mesmo se vocês não têm as palavras exatas, não importa, isso sai espontaneamente de vosso coração, não reprimam. Testemunho. Ontem pela primeira vez, senti que meu coração queimava. E lembrem-se, é maravilhoso o que você diz. Pela primeira vez meu coração queimava. Então, é claro, não deixem um mental intervir dizendo, é o fogo vibral. O fogo ígneo, a coroa radiante, o coração ascensional, o canal mariano. Hoje, é a evidência. Isso não pode mais apagar-se. Mesmo se isso apagou-se desde ontem, você está marcado. O que está aberto não pode mais fechar-se. O que está desperto não pode mais adormecer, porque a evidência está aí, porque a ressurreição está aí. Vocês veem bem que há anos, vocês podiam sentir uma estrutura no nível cardíaco, diferente segundo cada um, mas o que está aí, mesmo se você o chama um fogo, tem incidências extremamente potentes sobre o posicionamento da consciência, e sobre a reunificação, fusão e dissolução do conjunto das consciências que estavam fragmentadas. Você não tem mais nada a fazer. Eu te agradeço por este testemunho. Vocês veem com 3 palavras, uma frase. E observem como vos faz bem testemunhar. Não é vossa pessoa quem testemunha ou que se valoriza.
Porque quando vocês ousam ser verdadeiros, assim, e testemunhar o que vocês vivenciaram em fusão na eternidade, sozinho, comigo, pelas injunções da luz, é o mesmo resultado. Isso só pode progredir a cada dia. É impossível fazer meia volta. Hoje, é impossível enganar-se, é impossível estar enganado, porque é uma evidência. E reconhecendo-se nessa evidência, vocês o sabem, vocês não podem se enganar. Seguinte. Quem vai testemunhar? Testemunho. Esta manhã, ao despertar, coloquei a consciência em meu coração e cantei, me pus a cantar espontaneamente. Fiquei surpreso. Como eu disse, quando a ressurreição é vivida, vocês não têm mais sede. Primeiramente há uma forma, não de exaltação no sentido pessoal, mas de emergência desse fogo, desse amor. Isso podem ser os cantos, os desenhos, os escritos. Eles vos são tanto pessoais como dirigidos a cada um. Uma vez que é algo que vocês reencontram, que jamais se moveu e que é reconhecido. Não pode haver maior alegria do que essa ressurreição. É a parada de toda busca, de toda questão, de toda interrogação, de todo medo, qualquer que ele seja, de todo pensamento, de todo conceito, de todas as crenças. Como nós vos dissemos, restam apenas os elementos marcantes dos hábitos, e tudo. Mas esses também estão desintegrados. Então sim, o canto, a escrita, a pintura, a dança podem ser os meios espontâneos de acompanhar vossa ressurreição. Aliás, você pode dizer, não é algo que você pode controlar, isso sai sozinho. Perfeitamente. E isso atua sozinho. Vocês não têm de refletir, de conceitualizar. É o que expliquei. É a cocriação consciente, que não vem de vossa pessoa ou de vosso personagem, mas que é totalmente livre, qualquer que seja a forma que isso tome. Quem quer falar? Não tenham medo, hein? Testemunho. Esta manhã, realizando a fusão na eternidade, ouvi meu coração bater muito, muito forte, como se ele desse saltos no peito, como se ele quisesse sair. E eu assimilei isso como quando se vai encontrar seu amado. Então poderíamos chamar isso as últimas emoções do amor. Eu já falei, creio, das perturbações do ritmo, mas vocês vão sentir enormemente coisas em vosso peito, não unicamente do coração, mas dos ossos, dos pulmões. Tudo que está aí está vivo no meio do peito, e vocês vão vivê-lo e senti-lo como nunca. Quando dizemos que a consciência está no coração, não é uma visão do espírito, ou uma visão mental. É realmente uma translação da consciência desde os centros luciferianos, quer dizer da cabeça ao coração. Então, vocês podem chamá-lo caminho da infância. É o caminho da verdade antes de tudo, qualquer que seja a forma que isso saia. Porque é uma emergência espontânea, natural, que não é refletida, que não obedece a nenhum modelo, a nenhuma história. Certamente, é colorido. Se vocês são sarcásticos, haverá humor. Se vocês amam a leveza, haverá cantos. Se vocês têm necessidade de ver, serão as pinturas. Se vocês têm necessidade de ver escrito, isso se escreverá sozinho, sem esforço. Mas isso sempre traduz o mesmo processo. É por isso que eu disse que essa evidência, no nível do coração, não são somente as coroas, o chakra, a nova Eucaristia ou o canal mariano, é bem mais do que isso. Uma vez que vossa consciência nua está realmente presente no coração com Cristo, vocês são o caminho, a verdade e a vida, cada um de vocês, mesmo se vocês têm a impressão de que isso não é verdadeiro. Vosso mental vos mente, eu vejo. Silêncio. Testemunho. Além de todos esses sentires, também tenho a impressão de que de fato, se chega em casa. E sim, reconheçam vosso domicílio. É o juramento e a promessa.
Isso sempre esteve aí, mas vocês não o viam, apesar das vibrações, apesar da ativação dos novos corpos. Para a maioria entre vocês, mesmo liberados vivos, isso se produz agora. Vocês estão em vocês, não há nenhuma dúvida possível. E este desconhecido, porque nós o chamamos desconhecido? Porque vocês não tinham nenhum meio antes, apesar das vibrações, das coroas ascensionais e do canal mariano, de reviver esta evidência, mesmo liberado vivo. Vocês vivenciaram a evidência fora desse corpo, agora ela se vive neste corpo, nesta carne perecível, nestas circunstâncias precisas. E sim, é vosso domicílio. Vocês estão em casa. Enquanto que nesse corpo, vocês estão apenas de passagem, mesmo se vocês conhecem o que vocês chamam vossas vidas passadas. Todas essas vidas passadas apenas passam. Doravante, vocês não passarão jamais, é imutável. O que quer que se torne esse corpo, este mundo, ou os mundos, ou as dimensões, vocês estão em casa, vocês se reencontraram. Portanto, quando se está em casa, não arriscamos nada, estamos calmos, estamos em segurança. Além disso, a noção de insegurança não quer dizer nada. Isso é evidente. A evidência da consciência nua prevalece sobre as vibrações, sobre os sentires, sobre as visões, sobre as histórias, e sobre tudo. É claro, para aqueles que não o vivem, isso permanece e continua sendo falso. Deixem-nos tranquilos. Obrigatoriamente eles também passarão aí. Deixem-nos trabalhar seu mental. Deixem-nos acreditar que eles chegaram. Enquanto que quando se chega ao coração, vocês o sabem, há essa evidência, não há mais nenhuma dualidade, nem nas palavras, nem nos conceitos, nem na vivência. Mas como você o diz, sim, é teu domicílio, o verdadeiro e único. E isso não faz diferença. Uma vez que o si foi ultrapassado e que ele não sucumbiu ao orgulho, tudo que o comandante explicou durante anos, então vocês encontram vossa casa. E aí, não pode mais haver a menor reivindicação, neste mundo como em outros lugares, de qualquer natureza que seja, uma vez que justamente, tudo aí é evidente. Eu diria mesmo que, hoje, quando esta evidência nasce, ela efetivamente toma todo o lugar. Vocês podem qualificá-la de alegria, de paz, de serenidade, mas isso ainda não é suficiente. Vocês não encontrarão nenhum qualificativo justo. Vocês podem testemunhar, o que eu os incito a fazer, mas vocês todos dizem a mesma coisa, quaisquer que sejam as palavras que vocês empregam, isso eu vejo. Silêncio. Não hesitem em tomar a palavra espontaneamente, bem. Não é porque eu faço silêncio que vocês devem esperar que eu vos peça para falar agora. Testemunho. Eu tinha esquecido completamente, mas escutando nossa irmã há pouco, eu me lembrei de que ontem à noite, durante a fusão da eternidade, eu senti um calor muito forte no peito e também senti as lágrimas em meus olhos. É isso a última emoção. Saber que vocês estão em casa, que não há mais nada de falso, que tudo aí é verdadeiro, que não há mais dualidade, mais sofrimento, mais vida, mais morte. Há a vida, e o amor, a alegria. Essa é a última emoção, visto que vocês apenas podem reconhecer esse desconhecido. Silêncio. Testemunho. Durante da leitura da consciência, ao fim de 50 minutos, senti no peito um alargamento da caixa torácica, isso empurrava todos os ossos da caixa torácica para o exterior. Isso é verdadeiro. Esse sentir, as palavras que você emprega são exatas. O Cristo, eu creio, disse, bom, eu faço referências porque vocês são na maioria ocidentais, ele disse.
Ninguém pode conhecer o reino dos céus se não renascer novamente. E esse renascimento, essa ressurreição, abre realmente e concretamente o peito. Não há mais obstáculo, não há mais véus que se mantenham. Então isso pode ser o fogo, podem ser as perturbações no ritmo temporárias, podem ser os ossos do peito que se movem, isso pode ser o sentimento de um buraco aberto que desencadeia justamente essa beatitude e esse reconhecimento. Dificilmente é exprimível pelas palavras, exceto para aqueles que têm a chance de ver, mas o ver não é absolutamente indispensável. Falei disso ontem na quinta sessão concernente ao corpo de eternidade, o tetraquihexaedro, o quadrado com os 144 diamantes. Silêncio. Quando a consciência está no coração, isso se sente. Enquanto que quando vocês estão no coração da cabeça, não há senão a dualidade, os conceitos, as histórias, as reivindicações, visto que ainda muitos irmãos e irmãs, como vocês dizem, estão adormecidos, e confundem o conceito coração com a evidência que está no coração. E vocês são obrigados a constatar, nas fusões na eternidade e nos dias que seguem, qualquer que seja a sensação que vocês tenham, que seja a de um buraco, os ossos que movem no peito, o coração que muda de ritmo, uma vibração, um fogo, o mais importante não é isso. É esta consciência nua, as lágrimas que correm porque vocês se reencontraram, a evidência que está aí. Todo o resto é acessório. Silêncio. Testemunho. Esta manhã a felicidade instalou-se durante 30 minutos. É perfeito. Eu te lembro do que eu te disse, que eu digo a cada um, isso não parará mais. Uma meia hora hoje, 45 minutos amanhã, uma hora depois de amanhã. Depois, às vezes, pequenas pausas se teu corpo tem necessidade, isso não é você quem decide. E muito rapidamente, isso vai ser permanente. Eu não procuro convencê-los, é a evidência do que eu vejo. E vocês constatam que quanto mais essa felicidade cresce, mais vocês estão em silêncio, mesmo se há palavras que saem. O silêncio do quê? Da consciência efêmera. A consciência nua não tem necessidade de falar. Vocês estão tão, como você disse, ou nessa paz, ou nessa felicidade, ou nessa evidência sem qualificativo, que todo o resto vos aparecerá pelo que ele é, quer dizer algo que passa e que não concerne em nada a eternidade que vocês são. Silêncio. Então, aqueles que amam os jogos das palavras, eu poderia dizer que vocês são a eternidade, a pré-eternidade e a pós-eternidade. Vocês são absoluto. Vocês são a vacuidade. Vocês são indizível. Silêncio. O que quer que conte vosso corpo, o que quer que conte vossa cabeça, e o que quer que diga a este mundo com suas histórias espirituais que não acabam mais. Vocês estão, dito de outro modo, na fase resolutiva do enigma, ali onde tudo está pleno. Vocês o sentem bem, mesmo se isso dura apenas meia hora. E como eu disse, isso não parará mais. Isso vai amplificar-se a cada dia para cada um de vocês, como para o conjunto da humanidade. É por isso, aliás, que os anciãos falaram da guerra de todos contra todos. Vocês imaginam bem que aqueles que se prendem à história, quer ela seja humana ou espiritual, vão procurar piolhos na cabeça. Mas vocês não estão mais aí, vocês estão no coração. Então deixem-nos dizer o que eles querem, aqueles que querem prosseguir a história, aqueles que querem manter os papéis, as funções, aqueles que querem ser admirados, olhados. Ainda é a cena de teatro, não é a verdade.
O coração da cabeça, o mental, aquele que está escondido no meio da vossa cabeça, aliás eu creio que vocês o chamaram Yaldabaoth, é vosso cérebro. Ele faz nós, ele elabora sem parar estratégias, ele quer tudo compreender, tudo explicar, tudo demonstrar, e sobretudo que ele seja visto. Vocês sabem muito bem que quando vocês vivem a ressurreição, a evidência, a felicidade, vocês não se interessam por tudo isso. Vocês não podem mais ser envolvidos por uma história, um cenário, um julgamento ou o que quer que seja. A felicidade, a evidência, bastam-se por elas mesmas. Vocês terminaram os cenários, as histórias, as mortes, os nascimentos. Silêncio. Vocês são Cristo, não da história, é passado. E é no entanto ao mesmo tempo. É por isso que vocês o vivem. Aí, não é uma projeção ou um delírio, é a estrita verdade. Silêncio. Continuamos. Testemunho. Apenas dizer que desde 3 dias eu me levanto bem leve, eu me levanto rapidamente, estou leve. Sim, porque a felicidade, o amor, a evidência, suprimem tudo que está mais destacado, eu disse, todos os hábitos comportamentais, para diferenciar das doenças. E mesmo as doenças podem desaparecer, mas vocês não podem pedir a luz para fazer isso. Isso se fará se isso deve se fazer, e se fará sozinho. Vossa pessoa não pode intervir. E todos vocês vão constatar as mudanças radicais, apesar dos estados de êxtase, apesar das injunções da luz. Vocês constatarão os reposicionamentos naturais do que resta da pessoa. Vosso funcionamento, mesmo em meio a este mundo, só pode mudar, transformar-se radicalmente, e vocês não podem opor-se, tanto mais que à medida em que vocês aquecem, vocês estão cada vez mais em evidência. A partir do instante em que a evidência nasceu, isso será em apenas 10 segundos. Silêncio. E além disso, a unificação das consciências fragmentadas, nesta consciência nua e nesta evidência, basta para mudar as coisas em todos os níveis. E aliás, vocês observarão que mesmo se há, digamos os apelos da luz que são fatigantes, a alegria, a evidência, a serenidade, a felicidade, segundo o extrato, não podem mais desaparecer. Essa intermitência que vocês vivem, uns e outros, quer vocês tenham ressuscitado em 14 de dezembro, ou quer vocês ressuscitem agora não muda nada. É o mesmo processo, em todo o mundo, em todos os irmãos e irmãs. E a cada vez, a cada dia, há um processo que se amplifica desmesuradamente. A verdade explode por toda parte. É uma explosão de alegria. Por outro lado, todos aqueles que ainda jogam com suas cabeças nas histórias espirituais, nas necessidades de terem um papel, funções, em meio a esta história ou de qualquer outra história, eles arriscam para o momento de não estarem na felicidade. E sobretudo no momento do apelo e do evento, eles se darão conta da distância entre o coração da cabeça e o coração do coração. Mas deixem-nos. Deixem cada um ir em seu ritmo, uma vez que o evento coletivo ainda não chegou. E a ressurreição torna-se cada vez mais coletiva, porque aí também é extremamente contagioso e contaminante, não pelo querer despertar alguém, mas simplesmente permanecendo nessa felicidade, permanecendo em vocês, nessa evidência, nessa serenidade, nessa paz. É nesse nada fazer que vocês fazem mais, e o melhor. Isso não quer dizer que não precisa estender a mão ou o ouvido. Isso não quer dizer que é necessário colocar-se em uma torre de marfim. Visto que quando vocês estão na evidência, vocês aceitam tudo que se apresenta à consciência.
Se é um pedido de ajuda, vocês aí respondem. Se é o vazio, vocês aí respondem. Mas isso não é um fazer, é uma evidência, é algo leve, uma vez que vocês não podem fazer diferentemente do que estar no serviço a vocês mesmos, uma vez que o outro é você mesmo, a cada minuto. Se isso não está suficientemente evidente, isso vai, aí também, tornar-se cada vez mais evidente, a cada dia, como para aqueles que viveram sua ressurreição no meio de dezembro e já o constatam. E mais vocês são numerosos, mais o processo se expande e ganha em intensidade. Nós todos vos dissemos. Isso não pode mais parar, não há marcha ré possível, é inelutável e na matéria, em vosso plano. E aquele que está na evidência não pode procurar a data, ele está muito ocupado em viver essa alegria. Ele é incapaz de criticar ou de dizer o que quer que seja sobre quem quer que seja, uma vez que ele vê o amor nele, que cada outro está nele. Esta não é uma visão do espírito, nem uma visão da cabeça, é a evidência da consciência nua aí também. Silêncio. Testemunho. Às vezes, quando me conecto ao coração do coração em uma posição meio deitada, sinto, no lugar do coração, como uma taça aberta para o alto. E que se enche da água da vida, da água de cristal, da eternidade. Sim. Vocês são realmente uma taça ou um vaso que reencontra seu conteúdo original. Eu agradeço teu testemunho. Ele é a perfeita imagem quanto à realidade do que se produz, porque o cubo metatrônico, atravessando a fonte de cristal, e se ele não ficou bloqueado na cabeça pelo ego, desceu até o coração. Essa taça é teu vaso sagrado, que recebe a água da vida, é também o sangue de Cristo, não sob a forma de hóstia, mas o sangue do Cristo que escorreu de seu fígado, é a taça do Graal, que não é nada mais do que teu coração que se enche do sangue do Cristo, não aquele do sofrimento, o sangue da eternidade da matriz crística. O caminho, a verdade, a vida. É por isso que foi dito que vocês não terão mais sede, porque essa taça se enche permanentemente. Ela não pode estar vazia. Assim é o amor, assim é a evidência. Muito obrigado. Testemunho. Quero testemunhar algo. Passou-se há algum tempo, mais de um ano, saltei de alegria de uma vez me dizendo: eu volto para casa, com uma grande alegria. E depois, minha cabeça me disse: não é o momento. E em relação ao que Bidi me disse há pouco, compreendo que o único obstáculo sou eu. Silêncio. Eu agradeço por teu testemunho. E efetivamente, no ano passado não tinha chegado completamente o momento, porque não tinha ocorrido a ressurreição que deveria se produzir somente no momento do evento, eu lembro. Silêncio. Mas hoje você pode dizê-lo. Você está em casa. E entrar em casa não é um deslocamento, não é esperar o fim para reencontrar sua origem estelar, sobretudo agora. É para viver imediatamente. Vocês não têm nada a aguardar, nem mesmo a esperar, uma vez que está aí. Eu te agradeço. Silêncio. Testemunho. Após a fusão em eternidade, que era verdadeiramente a felicidade, encontrei duas irmãs e eu não podia mais falar, eu apenas podia rir. Porque efetivamente, voltar para casa, reconhecer-se, é um silêncio e uma grande explosão de riso interior ou exterior. É por isso que nós vos dissemos que o silêncio é evidência. Isso não vos impede de falar.
Mas quando vocês o vivem, esse primeiro reconhecimento, essa primeira felicidade, esse primeiro retorno a casa, vocês só podem sorrir ou rir, mesmo se depois, para muitos, há a necessidade de exprimir isso de diferentes maneiras. Visto que o silêncio vos parece efetivamente o elemento privilegiado, e que não há mais necessidade de palavras, de conceitos, a não ser sorrir e rir, mesmo se depois vocês vão tentar utilizar os conceitos para tentar traduzir o que é inexprimível, porque não há muitas palavras. Se vocês empregam a palavra amor, está tão desgastada, tão utilizada em todos os sentidos. Se vocês empregam a palavra vibração, vocês arriscam às vezes confundir com o fogo vital, com o fogo do ego ao invés do fogo vibral, enquanto houver o menor orgulho. Enquanto que na evidência e as palavras que vocês empregam, vocês não podem ser enganados, nem por vossa cabeça, nem por nenhum conceito, nem por nenhuma crença. Silêncio. E quanto mais vocês são numerosos a viver essa ressurreição, mais rápido os anciãos, as estrelas, a confederação intergaláctica estarão tranquilos, e vocês também. Eu não me importo, tenho a eternidade. Mas todos aqueles que participaram da história, então apressem-se. Não que haja urgência, mas vocês não sabem do que vocês se privam. Aliás, é por isso que eu peço àqueles que a vivenciaram, testemunharem. E vocês podem comparar isso, mesmo para o irmão ou a irmã que falou que tinha vivido essa alegria há um ano, vocês podem dizer que é comparável ou sobreponível. Vocês sentem bem que é diferente. Vocês sentem bem que estão em casa, e que não é algo que passa. E mais vocês o vivem, menos pode haver a menor questão ou a menor dúvida, porque é evidente essa alegria. Não é uma alegria da cabeça, nem uma alegria das pulsões. Além disso, a palavra alegria pode ser muito confundida por aquele que não o vive, que aí também, a parte evidência, consciência nua, o que é que vocês querem empregar mais? É por isso que há necessidade de traduzir isso o mais frequentemente pelos poemas, pelos textos, pelos escritos, pelos sorrisos. Olhem alguns anciãos, falei disso há pouco, olhem um pouco sobre o que eles escreveram, e vocês reencontrarão a mesma coisa que o que vocês vivem hoje. Não há distinção, quer seja por um ocidental, quer seja por um sufi, quer seja por um médium, quer seja por um professor. Não há nenhuma diferença. Como eu disse, há colorações culturais e outras, mas é tudo. Silêncio. Eu especifico que aí não sou eu, é o apelo da luz, agora mesmo. Silêncio. E aí, há o apelo Ibdir. Aí junção da luz, não creiam que ela é dirigida desde não sei onde. Ela nasce em vocês espontaneamente, de acordo com o desdobramento da inteligência da luz, que se desenrola sobre a Terra. Ninguém pode controlar ou dirigir isso. Silêncio. Quem quer testemunhar ou interrogar? Testemunho. O canto do meu coração impulsiona-me a dizer, e ouso dizer: eu já ressuscitei. Não há senão a evidência que está aí ou não, que pode confirmá-lo. Mas como eu disse, é coletivo, e cada um tem o mesmo potencial, não há pré-requisito, então é claro que você pode ser ressuscitado, em totalidade. Silêncio. Quem quer falar? Questão. Quando você nos fala do Cristo, você diz no entanto não fazer referência às religiões, como você fala do Cristo. Mas trata-se do que foi nomeado Cristo, Filho ardente do Sol.
Em nós isso se chama Krishna, em vocês Cristo. A tradução é: o ungido do Senhor. É simplesmente o filho ardente do sol, nada mais. E como eu disse, e como foi dito, foi necessário encarná-lo na história para permitir a vocês vivê-lo hoje. Vão bem além da noção histórica ou da religião que nasceu disso. O que você pergunta é exatamente: como se pode falar do Cristo sem falar de religião? Assim. E o que é que eu faço? Isto está em tua cabeça. O Cristo não pertence à Igreja Católica. Faltaria mais do que isso. É como se você me dissesse que a religião judia pertence a Moisés, enquanto que os padres saquearam completamente seu trabalho. Ela compreende melhor. Assim que a verdade foi portada por um ser sobre a terra, nos tempos da história, foi sistematicamente recuperada pelos homens ávidos, por aqueles que buscam o poder. É um mascaramento. O Cristo não pertence à religião católica. Silêncio. Então, se vocês preferem, vocês podem empregar outras palavras. Vocês são o amante, e isto é o amado. Vocês podem empregar todo tipo de terminologia. Não vejam aí a história, não vejam as religiões. De fato, olhem no que elas se converteram. Onde quer que vocês voltem vosso olhar, a luz os estilhaça todos porque eles mentiram, por toda parte onde vocês olhem. Nenhuma religião foi criada pela luz. Vocês são a luz. Por que ter necessidade de uma religião exterior? Ou de um intermediário? Tudo isso vos distancia de vocês, sem nenhuma exceção, ainda mais hoje. Porque vocês creem que mesmo que aquele que recebeu o Apocalipse vos pediu para queimarem os livros, em vossa opinião. Vocês não levam nada na evidência. Silêncio. Vocês não têm de se submeter a nada, certamente, às leis sociais. Mas em vossa liberdade interior, porque vocês querem submeter-se a uma autoridade exterior. A um modelo, seja ele o mais prestigioso. Esses modelos ditos prestigiosos, vos disseram que vocês fariam as mesmas coisas e coisas bem maiores ainda. Vocês têm necessidade de formas, de idolatrar, de seguir. Tudo isso acabou. Eu tomo a palavra Cristo porque é a imagem da perfeição, é o amado se vocês querem. É o que permite o casamento místico com vocês mesmos. São vocês que atam isso às histórias. Silêncio. E eu emprego as palavras porque elas vos foram dadas, e se eu emprego as palavras da minha tradição inicial, eu duvido muito que vocês compreendam, vocês precisariam de um glossário. Então nós vamos ao mais simples. Mas não imaginem em vossa cabeça que quando eu digo o Cristo, eu falo de um Salvador, no futuro, no passado ou outro. É o momento em que vocês mesmos, quando a evidência está aí, que vocês são Cristo. Mas não vão buscar aí, também não, um papel ou uma função. É um estado de alegria indelével, de verdade e de vida. Silêncio. Testemunho. Ao término da leitura de consciência que tive, quando despertei, eu me senti recentrada, como se eu tivesse voltado ao meu centro, diretamente como se eu tivesse uma haste do alto da cabeça até os pés. Sim. O que você traduz como uma imagem, é a conexão real, total e irremediável, entre o céu e a terra, entre teu céu, tua cabeça, e tua terra, teus pés. A junção realizada. O comandante a evocou há mais de 1 ano, até mesmo 2 anos. A junção se realizou.
E além disso, nos processos do corpo de eternidade, insisti pouco sobre vossos pés, que estão ligados ao coração e à cabeça agora. O alto e o baixo para o milagre de uma única coisa. A verdade, a evidência, a alegria, em que vocês percebem claramente que este mundo é uma ilusão, que não há nenhuma substância, nem nenhuma seriedade, nem nenhum amor, mesmo se vocês estivessem vivos nele. Agora vocês são capazes, para aqueles entre vocês que vivem a ressurreição, ou que vivenciaram as fusões na eternidade, vocês veem bem as mudanças, vocês as vivem, mesmo se isso data de alguns dias. Isso não parará mais. Irá até o final. Como disse nossa irmã, aí está, voltamos para casa. E não há necessidade de levar nenhum corpo que seja, nem nenhuma bagagem. Não há mais nada a refinar, não há mais nada a preparar, nem a antecipar. Lembrem-se do que disse o comandante, parece-me, quando de suas últimas vindas, que quanto mais vocês estiverem em alegria, mais o tumulto do mundo aumentará. Vocês o veem mesmo ao redor de vocês, quando vocês olham o que se passa no solo, no céu, nas sociedades, entre os países, nas famílias. É exatamente o que vos anunciou o comandante. Silêncio. Quem mais quer falar, exprimir, testemunhar, questionar? Testemunho. Em seguida a leitura da consciência, faz 2 noites agora que tenho pesadelos, enquanto que eu nunca os tinha tido. Queria saber se são eliminações. Só pode ser isso. A iluminação da fusão na eternidade é tal que tudo o que resta como elementos, em qualquer nível que seja, é visto sob qualquer forma que seja. Mas simplesmente mantenha, quando ela está aí, esse apelo da luz, essa felicidade, não se preocupe do resto. Isso sai, isso se vai. São pesos inúteis, que talvez não foram vistos. A felicidade te quer inteira, sem restrição, sem limite. Muito obrigada. Testemunho escrito por uma irmã. O torpe ou absoluto. Meu coração canta a felicidade do absoluto que se estende ao infinito. Nesse espaço sem início nem fim, minha alegria voa para os universos desconhecidos. Mas nada tem consistência. O absoluto ultrapassa todos os conceitos deste mundo. Há apenas na profundeza, desconectou. Você perdeu o fio, isso quer dizer o quê? Você está no telefone? Sim, é isso, é a tecnologia que faz as dela. É normal, estou aí. Aliás, isso faz parte das coisas observáveis. Vocês veem bem que mesmo vossa eletrônica, vossa informática, ela descarrila, por toda parte. Aí está, reconectou. Então eu recomeço. Testemunho escrito por uma irmã. Meu coração canta a felicidade do absoluto que se estende ao infinito. Nesse espaço sem início nem fim, minha alegria voa para os universos desconhecidos. Mas nada tem consistência. O absoluto ultrapassa todos os conceitos deste mundo. Há apenas na profundeza dos olhos de Bidi que vocês podem ter uma percepção intangível do incompreensível, do insondável. O efêmero torna-se eternidade. O amor torna-se um oceano que vos embala a cada instante, que não é mais do que um instante eterno. A alegria atemporal faz vibrar todas as células do meu corpo como uma harpa élfica em harmonias incomparáveis. É o canto sagrado do amor em comunhão com o todo, na graça do instante, em oferenda aos meus amados. O canto de Uriel não termina jamais de ressoar em meus ouvidos. Essas palavras são como asas que permitem meu voo para maravilhas. Que a graça vos envolva em um balé de véus girando, semelhantes aos derviches que giram, para que vossa consciência gire tal um tornado que sobe da terra e reúne o céu, deixando atrás em sua passagem um arco-íris.
Que todas as palavras de vosso coração se dissolvam ouvindo minhas palavras, levadas por esta melodia celeste, porque os milagres são apenas os milagres do amor. É bem, eu te agradeço. É o que eu dizia em relação a Sri Aurobindo, a Rumi, e a outros. Isso faz parte da forma, eu não gosto dessa palavra, mas, da exaltação da alma para o espírito quando ela se consuma. É o que vos descreveram também as estrelas, falando de sua união mística com Cristo, a história do amante e do amado. É uma fusão. E nesse momento, é claro, deve-se encontrar as palavras, as imagens, os sons, as músicas que acompanham isso, tão grande é a felicidade. Vocês choram porque vocês se reencontraram. É isso que você testemunha. E geralmente, esse gênero de coisa chega nos meses que seguem essa ressurreição. Então, é claro, você sabe bem que isso não vai retirar os problemas da vida, mas os problemas da vida não representam mais nada em relação ao que você escreveu, em relação ao que você vive. Vive-se com. Olhem, quando eu deixei meu envelope corporal, eu tinha um câncer, mesmo assim cumpri o que eu tinha de cumprir sendo todo, até o último minuto. E isso não era um esforço, apesar do cansaço. Porque esse impulso ao testemunho, não é de sua pessoa ou de seu papel, mas do amor. É evidente, qualquer que seja a dificuldade de vossa pessoa, de vosso corpo, de vossa vida. E a forma de expressão desse amor, desse indizível, reforça também vossa vivência, não porque há uma espécie de satisfação do ego, mas porque é de algum modo essencial, vital, para vocês primeiramente, e depois talvez para os outros, porque vocês ajudam o aparecimento dessa evidência, em meio à vida, em meio a este mundo. Eu te agradeço. Silêncio. Estou desolado, mas os apelos da luz não param mais. Não sou eu. Aliás, eu não tenho de estar desolado, isso apenas reforça. Não é a hora da pausa. Antes que vocês durmam ou se consumam. Restam 6 minutos. Vocês estão salvos então. Silêncio. Então eu vou aderir a este apelo da luz com alguns minutos de fusão na eternidade. Vamos aproveitá-lo. Fusão na eternidade. É bem pedir vos saúda, e vos deixa arejar, antes de recomeçar a 8ª sessão. Até breve. Agradecemos. Tradução do francês. Lígia Borges. Fonte. Les Transformations. Fevereiro de 2018.